Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa de trazer a paz para o Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux pediu e foi para o quê? Para a segunda turma. E aí surge o ministro Cássio Nunes Marques. Lembrando, é importante a gente lembrar, Cássio Nunes Marques foi indicado por Jair Bolsonaro. Mas, diferentemente de André Mendonça, ele já adotou uma postura, né, Luísa, de independência. Ele costuma votar de uma maneira, em alguns casos, mais ligado ao André Mendonça, em outros casos não. E por isso que é importante que ele acabou virando na segunda turma uma espécie de voto de Minerva, uma espécie de fiel da balança. Porque de um lado a gente tem José Dias Toffoli e Gilmar Mendes, de outro lado nós temos Luiz Fux e André Mendonça. E aí Cássio Nunes Marques pode desempatar muitos julgamentos. Pode, Uribe, e isso vai ser interessante porque vai dar também uma espécie de protagonismo, eu diria, né, para Cássio Nunes Marques nessa correlação de força das turmas que agora muda um pouco com a ida de Luiz Fux, né? Então, para começar, essas danças das cadeiras são realmente bastante habituais no histórico do Supremo. O ministro Fachin já manifestou uma vez interesse de sair de uma turma para outra, principalmente depois que começou a acumular uma série de derrotas na segunda turma no âmbito da Operação Lava Jato, e foi mais ou menos isso que Fux levou em conta também agora na hora de pedir a transferência, né? Ele atribui essa mudança a um acerto que ele havia feito com o ministro Luiz Roberto Barroso, caso o ministro permanecesse na corte depois de entregar a presidência. Ele se aposentou, mas Fux quis ir mesmo assim, porque nos bastidores se fala muito sob essa ótica, né, de evitar ali, causar mais desgastes, ficar ainda mais isolado numa primeira turma que já mostrou que tem ali a maioria para quase tudo, né? Então temos Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, e aí agora uma vaga livre, né? Uma vaga que está aberta e que possivelmente deve ser ocupada por Jorge Messias, que deve ser o indicado de Lula para essa vaga que está aberta na corte, atualmente funcionando com apenas 10 ministros. Isso na primeira turma, né? Agora, com a ida de Fux para a segunda, é interessante observar como isso vai se dar, né, Uribe e Tainá, porque vai ficar André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux, né, que está indo para lá. E aí, com isso, o ministro Cássio pode acabar sendo um fiel da balança em vários julgamentos, né? Porque, como você disse, Cássio, ele conseguiu em um tempo, né, curto, né? Ele não está na corte há muitos anos, foi indicado por Bolsonaro, como você disse, mas ele conseguiu se desvincular de uma maneira mais rápida do presidente que o indicou. Embora todo mundo saiba, né, que ele tem ideias, né, e tem interpretações que agradam, digamos, uma seara conservadora, mas nem sempre ele vota ali com André Mendonça, né? Em outras ocasiões ele votou já de uma perspectiva mais garantista com os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Então, possivelmente a gente tenha que observar para ver se essa mudança ela vai impactar de alguma maneira nessa correlação de placares, né? Nessas possíveis maiorias que se formam em cada uma das turmas. Lembrando que tem algo muito importante no horizonte, que é o seguinte: Fux é o relator dos pedidos da defesa de Bolsonaro para reverter a inelegibilidade que foi imposta a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso tem gerado um certo impasse nos bastidores do Supremo. O nosso analista Theo Cury trouxe isso, no sentido de esse recurso, né, contra a inelegibilidade, eles vão com Fux para a segunda turma ou eles já são de competência da primeira e tem que continuar ali na primeira? Isso vai ser fundamental, possivelmente o ministro Edson Fachin, como presidente, vai ter que decidir, afinal de contas, onde vai tramitar esse recurso, mas uma turma ou outra pode fazer bastante diferença nesse caso.